ao seu coração. Desde já agradeço ao nosso Deus pelo privilégio de estarmos aqui e podermos ter o privilégio de sermos chamadas filha de Deus e levar a palavra no coração de todos aqueles que estão ao alcance da minha voz. Bendito seja o nome do Senhor. Estamos em um propósito diante de Deus, levar a palavra com este tema poderoso. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João, capítulo de número 8, versículo de número 32. Você que tem a sua Bíblia, você que está ao alcance da minha voz, ouça o que o Senhor tem para falar aos vossos corações. Diz assim o texto da Bíblia Sagrada, João, capítulo de número 8, versículo de número 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que glória! Palavra do Senhor Jesus que fala aos nossos corações. Sabemos que o Senhor Jesus Cristo é a verdade. Essa verdade que todos os dias tem nos dado o privilégio de estar firmes, constante, meditando na sua palavra, que é a verdade. Quando nós falamos da verdade, meditamos em João, capítulo de número 1, versículo de número 14, que diz: E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. Meditamos em João, capítulo 1, verso 17, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Meditamos em João, capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meditamos em João, capítulo 14, versículo de número 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Meditamos em João, capítulo de número 15, versículo de número 26. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, e ele testifica de mim. Mais uma verdade. Meditamos em João, capítulo 16, versículo de número 13. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará, ó glória, em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Mais uma verdade. Meditamos em João, capítulo 17, versículo de número 17. Santifica-os, a tua verdade, a tua palavra, porque é a verdade. Dizemos neste momento 7 verdades na Bíblia Sagrada, registrado no livro de João. E é com essa alegria que nós entendemos que a verdade da palavra está implantada em nossos corações. E quem caminha com a verdade, ele não precisa ter medo. Quem caminha com a verdade, ele permanece firme. Assim como o maior exemplo que nós temos da verdade na Bíblia Sagrada, que é Jesus de Nazaré, envolvido com o propósito do Pai, caminhando para fazer o que o Pai lhe enviou, mesmo que fora intentado ser interrompido com todos os propósitos que o Pai lhe enviara, ele permaneceu firme. Por que ele permaneceu firme, missionária? Porque ele sabia que o propósito era maior do que a dor, que a verdade que vem de Deus o faria vencer todas as adversidades. É por isso que quando Jesus ele caminhava em toda a sua caminhada, ele expressou em seus lábios a verdade e fez entender que todas as vezes que o inimigo armava para ele, intentava contra ele, todas as vezes que um plano do inimigo era contra ele liberava a palavra da verdade. Nós vamos vencer, nós iremos prosseguir a nossa caminhada quando nós entendermos aquilo que o Senhor nos enviou. É por isso que a palavra da verdade nos ensina: aprendei-vos dele, Jesus, que é manso e humilde de coração. Quando Jesus estava entrando, ele foi para o Monte das Oliveiras,
e de madrugada voltou novamente para o templo, cumprindo a verdade da palavra. E todo o povo ia ter com ele. Assentado, ele ensinava a verdade. Olha que coisa linda. Quando nós temos um propósito de ensinar a verdade, não existe mal que prevaleça, não existe estratégia maligna que prevaleça. Então, agora, os escribas, fariseus, trouxeram até a presença uma mulher, capítulo 8 de João. A surpreendida ela estava por um ato de adultério e fazendo ficar de pé no meio de todos. Há um cenário de uma mulher. Essa mulher está sendo passada no meio de todos. Essa mulher, ela foi pega, certo que errou. Ela não estava sozinha. Tinha alguém com ela. Ninguém comete adultério sozinho. Só que o plano diabólico não era só contra a vida de alguém que o Senhor tinha plano, mas também contra a vida de Jesus. Só que Jesus ele não tinha compromisso com escribas. Jesus ele não tinha compromisso com fariseu. Jesus ele tinha compromisso com a verdade. Então, no meio de todos, Jesus ele se posiciona em silêncio na terra, mas ouvindo a voz do Pai que o ensina a praticar a verdade. Então, agora eles dizem para Jesus: mestre, esta mulher, ela foi apanhada em flagrante de adultério. Então, todos sabiam da lei de Moisés. Então, sabia que naquela época, de acordo com a lei de Moisés, mulheres que eram apanhadas em atos de adultério seriam apedrejadas. Então, a pergunta dos escribas, a pergunta dos fariseus para Jesus é: tu, olha aí o texto, João capítulo 8, versículo 5, tu. Então, eles queriam saber o que Jesus vai fazer, o que o Senhor vai fazer com essa mulher. Parece que há uma estratégia diabólica, porque, de acordo com a posição que Jesus tomasse, algo ia acontecer. Se Jesus apedrejasse aquela mulher, ele seria acusado. Aleluia. Por quê? Porque ela não estava sozinha. Alguma coisa ia dar errado nesse negócio. Só que o pai, aleluia, ele ensina o filho a verdade. Quando você está prestes a tomar uma decisão, ficai atento com o que as escrituras te ensinam. Você conhece o Deus que te enviou nessa terra e você sabe qual é o propósito dele. Deus não quer que você erra. Deus não quer que você minta. Deus quer que você se posicione como filho, pratique a verdade e faz aquilo que o Pai, aleluia, lhe otorgou, lhe deu autoridade para fazer. Conhecereis a verdade e a verdade liberta. Os homens queriam que ela fosse apedrejada, queriam que a lei de Moisés se cumprisse. Só que o que o Jesus poderoso tem para dizer? Isto diziam eles, tentando-o para derem de que o acusasse. Percebemos que a acusação com Jesus já estava planejada por aqueles homens. Só que Jesus, ele inclina e escreve na terra com o dedo. Percebemos no texto que não está escrito o que ele escreveu, mas nós podemos entender que a intimidade de Jesus com o Pai não era revelada, aleluia, em cenas para os homens e em palavras que Jesus tinha que se dispor em discutir ou tentar explicar para os homens o que ia acontecer. Mas eu entendo que enquanto ele estava ali escrevendo com o dedo, o Todo-Poderoso, o Deus que lhe enviou naquele lugar, já estava dizendo para ele: meu filho, tu sabes o que vai fazer, tu conheces a verdade, tu sabes do poder que eu tenho, eu que dei a lei, eu que ordenei Moisés, é eu que guiei Moisés enquanto os inimigos queriam matar ele. Então agora há uma oportunidade de você dizer o que é certo, há uma oportunidade de você me honrar na terra, no meio de escribas, no meio de fariseu.
eu começo a pregar neste momento e eu abro um parêntese para você começar a dar glória. Deus está preparando um cenário. O inimigo tenta te acusar, o inimigo tenta destruir os planos de Deus sobre a sua vida, a sua família e sobre alguém que até mesmo errou. Só que o Pai me trouxe aqui nessa noite para liberar algo do céu para a sua vida. Não se preocupe com os acusadores, não se preocupe com o cenário que você está enfrentando. Apenas acredite que Deus irá te direcionar e tudo aquilo que o inimigo tentar contra você, contra o teu ministério, contra os propósitos que Deus colocou em teu coração. Há uma promessa de Deus sendo liberada sobre o profeta messiânico Isaías e ela se cumpre até no dia de hoje. Isaías 54:17. Toda ferramenta preparada contra ti, ela não vai prosperar, porque Deus está no controle da sua vida. Quem levou Jesus para aquele lugar não foi escriba, não foi fariseu, não foi aqueles que queriam terminar o ministério de Jesus. Mas enquanto eles estavam achando que ia terminar, o céu já estava confirmando a presença naquele lugar, o Deus Todo-Poderoso. Ele já estava ensinando a Jesus na intimidade: meu filho, se posicione, porque é agora que eu vou liberar a verdade para escriba, fariseu, entender que quem comanda a vida do ser humano nessa terra sou eu. Eu posso modificar o que é necessário, ô glória. Jesus está lá escrevendo com o dedo, nem João, com toda a sua intimidade e inteligência, conseguiu, aleluia, escrever o que Jesus estava escrevendo no chão com o dedo. Mas eu entendo que a mão de Deus estava sobre a mão de Jesus. Aleluia. A autoridade que Deus deu para ele estava sendo manifestada naquele lugar. E o nome do nosso Deus estava sendo glorificado. Eu quero que você dê glória, porque Deus está cuidando da tua história. Deus está cuidando da sua casa. Deus está cuidando do teu filho. Tem acusadores querendo destruir a tua vida. Tem acusadores querendo destruir, aleluia, a história que Deus escreveu. Só que Deus está dizendo, para acusar parece muito, mas para ajudar só vai aquele que conhece a minha palavra, a verdade. Deus está limpando o território missionário Líbia nessa noite e está dizendo, só vai ficar do seu lado aquele que conhece a verdade. Aleluia. Eles insistiam na pergunta. Eles insistiam para ver que Jesus, aleluia, ia prosseguir com esse negócio. Só que enquanto eles estavam insistindo, Jesus se levantou. Ah, meu Deus, eu estou cheia da presença de Deus para liberar algo profético para você. Se prepare, porque Jesus está se levantando hoje, aleluia, para ir ao encontro daqueles que querem te acusar. Oh, glória! Jesus se levanta. Percebemos que quando ele está ouvindo as acusações, ele silencia e apenas tem uma atitude com o seu dedo. Mas quando ele se levanta, aleluia, Deus já tinha derramado sobre ele a presença do Espírito Santo para dizer: se coloque de pé, porque chegou a hora de você dizer a verdade. Porque o que liberta não é acusação, o que liberta não é calúnia, o que liberta não é fofoqueiro, o que liberta não é aqueles que dizem ao teu respeito o que eles viram e com isso querem te derrubar. Só que o Pai se levanta do trono, envia o teu filho Jesus Cristo de Nazaré, e Jesus se levanta, e quando ele levanta, ele não faz nada errado. Aleluia, esse dia já estava marcado, essa hora já estava marcada. E o que Jesus diz? A melhor parte do texto: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que ele atire a pedra. Enquanto os acusadores queriam interromper o projeto de Deus, o céu já estava manifestando a glória, aleluia, para dizer para alguém:
Aquele que não tem pecado, quer dizer, você também errou. Há um silêncio para pensar o que você fez. Ah, eu fiz tal coisa. Imagina esse cenário. Gente, abre comigo os seus olhos espirituais e começa a ver esse cenário. Uma multidão acusando, uma multidão querendo interromper o projeto. Aí a pergunta mais linda, que eu amo essa pergunta, aquele que não tem pecado, atire, aleluia, a pedra. Ninguém vai atirar, porque o Senhor, ele, aleluia, sabe que todos que estavam ali tinham pecado. Deus não tem compromisso com o pecado. Isso é forte. Mas ele tem compromisso com o pecador. É o Pai dizendo: todos vocês estão em pecado, todos vocês têm erro. Eu não tenho compromisso com o erro de vocês e nem com o dela, mas eu tenho compromisso com a palavra. E o que vai acontecer? Aleluia, eu amo essa pecadora, eu também amo você. Mas se você entender a minha verdade, também vai ter oportunidade de ser liberto. Só que eles não queriam ser libertos. Eles queriam interromper o projeto de Deus. E projeto de Deus, irmão, ninguém interrompe. Obra de Deus, ninguém interrompe. O que Deus tem para fazer, ele veio. Aleluia, para quê? Para destruir as obras do diabo. O plano de salvação de Deus não é interrompido pelos homens. Oh, que forte! O plano de salvação de Deus não é interrompido por caluniadores. O plano de salvação, aleluia, não é interrompido por ninguém. Mas quando Deus quer, ele faz. Eu quero que você anote isso aí, porque é do céu para a sua vida. O que Deus tem para fazer, ele vai fazer. Eu estou pregando para alguém que está cansado de acusadores. Eu estou pregando para alguém que está cansado de ver as pessoas falando mal da sua história e da sua família. Só que Deus me trouxe aqui para te dizer: ninguém vai interromper os meus planos contra a sua vida. Ninguém vai parar o projeto que eu tenho para a sua família. Glória a Deus, aleluia. E tomando, inclina-se e continuou a escrever no chão. Olha que lindo. O projeto de Deus continua. Anota aí. Deus está dizendo: o meu projeto com você continua. Eu não tenho projeto com quem não entende a verdade. Eu tenho projeto com aquele que ouve a minha palavra. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Mas ouvindo eles essa resposta e acusados pela própria consciência, olha que coisa linda. O texto está dizendo: acusados pela própria consciência. O que é isso? Eu entendo que eu peguei ela no ato pecando, mas eu também entendo que eu sou pecador. Eu não tenho que acusar, porque também eu tenho erro. Aleluia. Bem seria se eu tivesse estendido a mão e ajudado ela a se levantar. Eu não fiz isso, então agora eu tenho que ouvir a verdade. Deus está dizendo: eu farei os teus inimigos ouvir a verdade, que é a minha palavra. Eu não chamei ninguém para derrubar ninguém. Eu não chamei ninguém para matar ninguém, mas eu chamei para anunciar a minha palavra. Glória a Deus. Ouvindo eles a resposta, a sua consciência começou, aleluia, a pesar. Foram se retirando. Eu quero que você dê glória neste momento. Foram se retirando um por um. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou começar a mudar este cenário e os teus acusadores vão começar a se retirar. Aleluia! Os teus acusadores vão começar a se retirar. Um por um se retirando. Começar pelo mais velho até os últimos. Então não tem ninguém que te acuse. Não tem ninguém que é capaz de apontar o dedo para dizer que você não pode, que você não é capaz, que você não vai sair dessa situação, que a tua história não será mudada. Deus está dizendo: eu não tenho compromisso com o seu pecado, mas eu tenho compromisso com você. Aleluia, e eu quero mudar a tua história. Eu quero mudar o quadro da sua vida. E hoje é a oportunidade. Jesus ficou lá, meu irmão. Jesus ficou lá, minha irmã, com ela. Jesus ficando, ele e a mulher, no meio onde estava. Olha que coisa linda. Não se preocupe, não arreda o pé desse lugar. Porque o que Deus tem com você, ele vai cumprir. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Não perca a esperança. Não perca o foco. Erguendo a Jesus. Olha que coisa linda. O homem queria matar ela. O homem queria que ela fosse apedrejada, mas Jesus não queria. Jesus está erguendo.
Enquanto eles estão querendo te derrubar, o Senhor está dizendo, é uma oportunidade que os teus inimigos estão dando. Deus chegar na tua história, Deus chegar na tua casa, Deus chegar no seu trabalho e te erguer. Será que você pode glorificar? Não chora, não. Não desiste agora, não. Aleluia. Não deixe o inimigo interromper os projetos de Deus na tua vida. Se prepare. Porque Deus está dizendo, eu estou te erguendo. Eu estou, aleluia, erguendo você. E não vendo a ninguém na sua frente ou do seu lado ou naquele lugar, além da mulher. Não tinha ninguém lá. Só tinha Jesus e a mulher. Que coisa linda. É dele que você precisa. Você está preocupado com seus acusadores, sendo que você nem precisa deles. Você está preocupado com quem falou mal da sua filha, do seu filho, do seu casamento, sendo que você nem precisa deles. Quem você precisa está contigo em todos os momentos, é uma promessa. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu estou contigo todos os dias. Mulher, olha a pergunta de Jesus. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Aleluia. Ninguém te condenou, ninguém. Eu estou aqui com você. É como se Jesus dissesse para alguém agora: eu estou com você. Cadê aqueles que levantaram contra ti? Cadê aqueles que apontaram? Cadê aqueles que falaram mal de você? Eles não estão com você. Mas eu estou. Desde o início, eu não te deixei. Desde o início, olha a promessa: eis que estou convosco todos os dias. Aleluia! Até a consumação do século. É uma promessa de Deus se cumprindo. Ninguém, Senhor. Imagina Jesus hoje perguntando para você, missionária Sueli, tem alguém aí com você? Tem alguém que viu a tua dor? Tem alguém que viu o que aconteceu? Todos queriam te derrubar, todos queriam apagar a história. Eu estou pregando para mulheres que têm história. Eu estou pregando para vidas que têm história. E agora você vai deixar o inimigo acabar com a história que foi Deus quem planejou para você, irmão. Até no erro Deus tem propósito. Tem gente que não concorda, mas eu estou pregando a palavra, porque isso aqui foi um erro da mulher. Mas olha o propósito de Deus. Então a Bíblia, ela não mente, é a verdade, a palavra é a verdade. Todos os erros, Deus tem propósito. Propósito de quê? De mudar o erro para te colocar no centro da vontade dele. Meu Deus, é forte. Senhor, então, desce agora. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai, vai, e não peques mais. O segredo não é ser pecador. O segredo é estar perto de Jesus para que o pecado seu, aleluia, seja excluído da sua vida e você passe a ser chamado filho de Deus, filha de Deus, mulher de Deus. Lembra quando o Senhor mandou muda a história, o Senhor muda o nome, o Senhor muda o cenário. Uma mulher que era cativa, uma mulher que era vista como uma mulher enferma. O Senhor, no final, chamou ela de serva. Filha de Abraão, que coisa linda. Deus está dizendo para você: eu tenho compromisso com você, eu tenho o seu nome escrito na palma da minha mão. Ah, Jesus está dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá luz na sua vida. Você tem luz. Olha aqui que coisa linda, olha lá, tem uma luz acesa aí da irmã Mônica. Olha o que Deus está falando. Você tem essa luz. O cenário está escuro, mas tem uma luz com você na treva. Tem uma luz com você no meio dessa dor. Você não está sozinha, não. Ele é a luz, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Aleluia! Ele é a luz deste mundo. É por isso que ele está nos ensinando nessa noite. É por isso que ele está dizendo para você: acalma o seu coração. Eu estou aqui para mudar a tua história, eu estou aqui para te fortalecer. E todos os projetos do inimigo contra a sua vida estão sendo aniquilados pelo poder da palavra de Deus. Aleluia! Quando Jesus está ensinando, é porque ele quer transformar, ele quer libertar, ele quer que você entenda o plano perfeito. Porque aquele que enviou ele, está comigo, está com você, está no meio de nós. Pois se o Filho de Deus te libertar, verdadeiramente, verdadeiramente, então não há mentira nos planos de Deus, você será livre. Eu quero finalizar abençoando você e dizendo: esteja livre do medo,
seja livre, aleluia, da rejeição, seja livre, aleluia, de tudo aquilo que tem interrompido os planos de Deus na sua vida, porque maior é o que está com você, maior é Deus, Ele sabe tudo, aleluia, foi dito aqui, Ele sabe de tudo que você está passando, e mandou te dizer que Ele está cuidando de você, aleluia, se Deus está no controle, vai dormir tranquila, esse desespero está saindo, seja livre, porque quem escreveu a tua história, olha o que diz a palavra, aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. E que essa palavra fica dentro do seu coração para sempre. E você nunca esqueça que o Pai está cuidando de você. Os planos de Deus é maior do que o plano dos teus inimigos. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.